Olá, produtores de soja! Hoje a equipe Field Crops vem trazer resultados de 3 anos de pesquisa e extensão feita em lavouras de soja em todo o estado do Rio Grande do Sul. Pela primeira vez, de forma inédita, nós estaremos apresentando os resultados de potencial de produtividade de soja, levando em consideração o ambiente e o tipo de solo. Então houve uma espacialização dos resultados para todo o estado do Rio Grande do Sul, com base em dados de lavoura. Então não são experimentos, são dados de lavoura. O que nós vamos apresentar? Em primeira mão, os dados de potencial de produtividade, ou seja, quanto que a metade norte do Rio Grande do Sul pode produzir, quanto que a metade sul do Rio Grande do Sul pode produzir, se não faltar água, se o manejo for feito direitinho. Mas a gente sabe que a maior parte das lavouras, elas não são irrigadas. Então, qual é o potencial de produtividade no estado limitado por água? Então a equipe Field Crops e os parceiros determinaram o quanto que é possível produzir de soja de acordo com a disponibilidade hídrica em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Com dados de mais de, ou aproximadamente 400 lavouras, nós fizemos um levantamento da lacuna de produtividade. Então, determinado o quanto que é o potencial, o quanto que os produtores vêm produzindo, nós conseguimos ver o quanto ainda é possível produzir. E a partir disso, também de forma inédita, nós vamos apresentar o quanto que da lacuna ou do gap é devido a manejo e o quanto é devido à falta de água. E além disso, quais são os principais fatores que estão limitando a produtividade? Com base em 400 lavouras, 3 anos de pesquisa, com muita parceria e com muito trabalho focado no lucro do produtor de soja no estado do Rio Grande do Sul. Bom, o potencial de produtividade para a cultura da soja no estado do Rio Grande do Sul, ele é de 7 toneladas para a metade norte do estado. Já para a metade sul, o potencial de produtividade é de 6 toneladas. Assim, então, a gente pode observar uma diferença de até 1 tonelada no potencial de produtividade da cultura da soja no estado do Rio Grande do Sul. Mas pensando lá no campo, lá no produtor rural de soja do Rio Grande do Sul, esses valores de produtividade potencial são verificados a campo? Não, na maioria dos produtores, as produtividades identificadas a campo são bastante inferiores dos potenciais produtivos, isso devido principalmente a 2 variáveis. A água, sendo uma da principal variável, causando uma limitação, e também manejo. Essa diferença, né, entre o que o produtor produz de soja e o potencial, como é que é chamada essa diferença? Essa diferença entre o potencial produtivo e a produtividade atingida pelo produtor é chamada então de lacuna de produtividade, que no caso para a água é chamada de lacuna causada pelo déficit hídrico, que é a diferença entre o potencial produtivo e o potencial produtivo limitado por água. E já a produtividade de manejo, então, é a nossa diferença entre o potencial produtivo limitado por água menos o potencial atingido pelos produtores. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, a lacuna causada pelo déficit hídrico ou pela água é de 41%, e a lacuna de manejo, então, é um pouco inferior, que fica em torno de 21% do potencial produtivo. A lacuna de água é a que mais afeta hoje o produtor de soja no Rio Grande do Sul. Né? E pensando no Rio Grande do Sul, na metade norte e na metade sul, onde os sistemas de soja são bastante distintos, né? Como é que é a lacuna de água nessas 2 partes do Rio Grande do Sul? Bom, a lacuna de água é bastante diferente entre essas 2 partes, sendo a metade norte a lacuna sendo de 30%, e já na metade sul a lacuna então sendo até 60%. Isso devido à região norte do estado ter maior acúmulo de precipitação, principalmente uma maior distribuição das chuvas e uma maior capacidade de armazenamento de água devido aos solos mais profundos. E na lacuna de manejo, quais são as práticas de manejo que ainda estão limitando a produção de soja aqui no Rio Grande do Sul? Aqui no Rio Grande do Sul, as principais práticas de manejo são a época de semeadura, o grupo de maturação das cultivares, a densidade populacional utilizada, a adubação e também o manejo fitossanitário. Em primeiro lugar, dizer que essa apresentação que a gente acaba de assistir do Eduardo Lago é extremamente importante. Ela nos posiciona
de maneira diferente sobre a decisão a ser tomada em relação à lavoura de soja que vai ser implantada, a cultura em geral no Rio Grande do Sul. Esses trabalhos acadêmicos que têm sido desenvolvidos em parceria com a Emater e a equipe Field Crops são fundamental, porque hoje nós temos uma variabilidade genética com mais de 2.000 cultivares no Rio Grande do Sul recomendados para plantio. Nós temos uma quantidade de tecnologia muito grande, né, na nossa mão para tomar decisão. Nós temos uma maquinaria para fazer a condução desde o plantio da lavoura até a colheita enorme. Nós temos outras ferramentas, por exemplo, a irrigação à nossa mão, que pode ser utilizada. Claro, ela custa caro em alguns, dependendo da situação, dependendo da região, tem ou não tem potencial de reservação de água para essa finalidade. Mas tudo isso está no conjunto desses estudos que vem sendo conduzido e que nos ajudam a decidir qual material nós vamos plantar, qual o nível tecnológico que nós vamos utilizar, o momento do plantio e o manejo, que é o fundamental, que precisa ser retomado para a mão, não somente do setor comercial, que hoje domina esse setor. Nós temos que ter no meio da pesquisa, no meio da extensão rural, nós temos que ter essa ferramenta de manejo de novo na nossa mão, para nós poder fazer a melhor indicação ao agricultor. Não é que nós pegamos esses dados brutos, que saem da universidade, né, e a gente devolve para o extensionista, que por consequência vai levar até o agricultor de onde esses dados foram extraídos. Nós precisamos fazer o meio de campo, a leitura desses dados, a interpretação, a correlação desses dados todos que são colhidos, de como é que a gente devolve isso para o agricultor. Porque um dado cru, assim como a gente está falando, ele ajuda, né, mas ele tem que estar correlacionado com todos os fatores que foram naquele momento coletadas as informações. Então esse é um desafio que nós temos que fazer. Os dados estão disponíveis, estão com os nossos colegas, os agricultores estão acessando os resultados da sua lavoura, mas a gente precisa ter um meio de campo. Eu digo a nossa função, enquanto assistente técnico, a universidade aqui, nós precisamos desenvolver esse método de como é que a gente devolve um mecanismo de como é que a gente faz essa devolução desses resultados. Claro que se a gente tivesse a oportunidade de trazer todos os nossos colegas, ou levar o Eduardo e o senhor para fazer essa apresentação para um grupo de colegas, a gente já está fazendo esse meio de campo. Mas acho que esse é o desafio que fica colocado para nós. Com certeza a informação, a bola está na marca do pênalti. A gente tem que escolher o atacante que vai fazer essa cobrança para marcar o gol. E também nesses dias de campo a gente tem convidado a equipe Field Crops, que tem participado conosco. Isso nos traz uma qualidade muito grande, né? Porque o aluno de mestrado, de doutorado, o professor que está lá conversando conosco, ele tem uma informação extraída muitas vezes daquele local. Então isso é fundamental. Aquela situação lá remete a uma pesquisa determinada, né? Outra situação remete a uma outra pesquisa, uma outra linha de trabalho. Então, esse é um mecanismo que eu acredito, um dos mecanismos que eu acredito que a gente pode jogar força daqui para frente, como já estamos fazendo, né? De levar os alunos do doutorado, os alunos do mestrado, da graduação, os professores, para fazer essa conversa com os nossos colegas lá no campo, para qualificar ainda mais essa parceria e essa ação e esse retorno, que vai e volta, que a gente precisa ter muita qualidade nesse caminho aí. Essa, eu acredito, assim, é uma grande oportunidade que todos nós temos de crescer, porque nós vamos coletar um dado, né, como o senhor disse antes, que vai orientar, vai dar diretriz dos projetos de pesquisa, né? Então a gente tem uma grande responsabilidade nesse aspecto de fazer uma boa coleta de dados, né? Passar para a mão dos pesquisadores, que são os professores, que são os alunos, né? E receber de volta e construir um mecanismo de fazer isso com qualidade. É isso que a gente deseja e continuar fazendo, né? Aqueles municípios que ainda não ingressaram, né, estão perdendo a oportunidade, eu tenho certeza disso, né, porque o meio acadêmico é onde faz a pesquisa, né? A gente coloca no campo lá aquela informação da tecnologia, do manejo, né, que saiu daqui, que saiu dos centros acadêmicos e com base naquela pesquisa, nos experimentos que a universidade conduziu e com base nas informações que nós coletamos e ajudamos a construir o banco de dados para a pesquisa.
A equipe Field Crops agradece especialmente a todos os extensionistas da Emater RS Ascar, que foram incansáveis ao longo de 3 anos, coletando dados ao longo de toda a safra para que nós pudéssemos apresentar esses resultados, unindo assim o ensino, a pesquisa e a extensão. O nosso muito obrigado à Emater RS Ascar no Rio Grande do Sul, que é um exemplo para todo o Brasil e para todo o mundo. Da mesma forma, agradecemos aos outros parceiros da equipe Field Crops, em especial a Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, a Universidade de Buenos Aires, na Argentina, a Exalc, Universidade de São Paulo, a Universidade Federal de Goiás, que participaram de toda a análise dos dados. Agradecemos também a todos os parceiros da iniciativa pública e privada, como o Instituto Federal Farroupilha, Campo Santo Ângelo, o Instituto Federal Rio Grandense, em Ibirubá, a Universidade Federal de Pelotas, a Universidade Federal do Pampa, que ao longo desses anos foram nossos parceiros coletando questionários e permitindo que a gente tivesse dados diretamente das lavouras e produtores. Agradecemos também as empresas que permitiram e viabilizaram que nós estivéssemos nas fincas fazendo coleta de dados e fazendo experimentos on-farm. Um agradecimento especial à Agropecuária Sequim, à Sementes Aurora, à Agro Precision, à Iara Fertilizantes, à Ihara Brás do Brasil, pela parceria de longa data, que também viabilizaram que os nossos alunos estivessem saindo do arco da Universidade Federal de Santa Maria e estivessem indo para campo. O nosso muito obrigado a todos os produtores de soja de todo o Brasil que abriram as porteiras das suas propriedades e permitiram que a gente hoje trouxesse resultados que com certeza são um divisor de águas e vão ajudar muito o produtor a aumentar a eficiência nas práticas de manejo e principalmente ganhar mais dinheiro.